elas são a minha luz, né? As meninas, elas mudaram completamente a minha vida, principalmente o olhar sobre o mundo, sobre as pessoas, a necessidade de participar mais da vida social. As meninas, quando elas vieram, vamos dizer assim, abençoadas. Elas são autistas, têm um transtorno do espectro autista. E isso deu luz para o meu olhar em relação a algo, como educador, que a gente, de certa forma, invisibilizava ou negligenciava, que é a necessidade de incluir Downs, autistas e demais pessoas com deficiência nos processos educacionais. Mas não é incluir como um exercício de retórica, não é dizer nós vamos aqui criar uma sala, nós vamos desenvolver um equipamento educacional, não. É acolher mesmo. E a partir da experiência própria, e geralmente isso acontece assim, muitas pessoas têm aquele Fiat Lux, aquele insight, aquela reflexão, quando sentem na pele, né? quando se colocam dentro dos desafios do processo de criação e educação de crianças especiais. E aí isso abriu os meus horizontes, né, o meu olhar. E tanto que tudo que eu faço hoje, todas as minhas ações, a minha casa mesmo é toda adaptada para elas, pensando nelas, em como elas vão construir a autonomia, como vai ser o seu desenvolvimento. E claro que uma das ações que eu desenvolvo na universidade, ou seja, as pessoas sempre olham o homem do clima, o homem do tempo, né? Mas na Universidade Estadual eu sou professor de climatologia, mas também eu sou professor do ensino de geografia, de metodologia do ensino de geografia. E sempre nas minhas aulas eu foco a perspectiva inclusiva. Todas as ações que desenvolvo com os meus alunos são no sentido de gerar novas metodologias, novas técnicas, quem sabe tecnologias que possam melhorar o grau de aprendizagem dessas crianças. A gente tem um número enorme, né, de pessoas que são autistas e que têm esse diagnóstico muito tardio. Não foi o caso das suas Marias, né? O diagnóstico ele veio cedo. Isso ajudou ao senhor a lidar com essa situação? Como é que foi essa realidade? Como é que tem sido? Exatamente, né? Olha, o diagnóstico precoce ele é fundamental para que o grupo terapêutico, que é um grupo multidisciplinar, possa definir quais as linhas de intervenção. Né? A minha esposa teve um olhar clínico, identificou logo cedo, né, que as meninas estavam dentro do espectro, e aí sim uma equipe multidisciplinar de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, neuros, psicólogos, né, pudessem intervir, de tal forma que hoje elas estão num patamar de desenvolvimento ótimo, né, tem uma boa performance escolar, e aí é que surge a grande questão, né, quando a gente pensa, por exemplo, que nós temos crianças que, em função da condição socioeconômica de seus pais, tem todo esse aparato, podem buscar as clínicas particulares, tem um sistema público, mas também tem as clínicas particulares, a gente pensa naqueles que não têm essa assistência e que além disso, não tem um suporte mesmo intelectual para compreender a gravidade da situação, né? A necessidade de intervir. Eu me deparei com muitas situações, eu participo de diversos grupos familiares de apoio, né? Pais e mães de filhos autistas, e a gente se depara com um drama terrível de acesso aos equipamentos públicos, de acesso às terapias, de como as terapias são fundamentais, são importantes, mas o lapso, a quantidade de tempo necessário utilizado é muito pequena, a quantidade de recursos envolvida é muito pequena, e isso faz com que a causa da inclusão, a causa azul, como a gente diz, a causa autista, mas também de Downs, de pessoas que nasceram com deficiência intelectual, seja uma bandeira importante que deve ser assumida por toda a classe política, por todo o setor patronal empresarial, que é importante incluir, vale a pena, né? E pela sociedade de modo, inclusive, combatendo vigorosamente todos os preconceitos. E isso a gente está falando de uma capital, a gente, né, até estava comentando antes um pouquinho sobre essa situação das cidades, né, interioranas, mais longínquas, né, onde as famílias não têm esse acesso, não têm essa informação, o quanto, né, isso pode ser ainda pior, pode não, é ainda pior. A gente viu recentemente aqui na mídia local uma mãe tendo dificuldades para colocar o seu filho que era autista na escola, a escola não aceitou a matrícula. O senhor teve dificuldade, no caso das Marias, de encontrar uma escola que aceitasse a matrícula das meninas logo sem nenhum problema, fosse incluídas ali no processo escolar de uma forma muito natural, ou teve essa dificuldade, professor? Olha, esse é um problema enfrentado por todos os pais.
Vou falar aqui exclusivamente do segmento ao qual eu faço parte, que é o da família Azul, dos pais de crianças autistas. Todos enfrentam, em maior ou menor grau, uma certa resistência. Até porque a criança autista implica num atendimento, vamos dizer, um certo custo adicional para as instituições de ensino, né? Mesmo quando os pais arcam com parte das despesas, colocando ali um terapeuta, ali um acompanhante para a criança. Então, existe essa resistência. Eu tive, mas eu consegui sanar isso, porque o diálogo é uma ferramenta essencial. Eu sou educador, minha esposa é uma educadora, a gente faz um acompanhamento sistemático das nossas crianças, nós temos profissionais que acompanham, e na escola nós somos pais presentes. Nós não somos pais que deixam a criança lá. A gente está constantemente se comunicando com a coordenadora pedagógica, com a equipe de professores, né? Fazendo uma ponte entre os terapeutas e a escola. E aí a gente trabalha dentro de um conceito chamado de família terapêutica, porque não tem como construir a autonomia dessas crianças sem o envolvimento ativo da família. Mas você me perguntou, e o interior? As dificuldades são brutais. Primeiro porque a gente percebe que o organograma dos municípios, principalmente municípios pequenos, eles têm uma dificuldade de distribuir a assistência. Você tem que cuidar de turismo, agricultura, educação, né? N áreas. E às vezes os recursos não são tão em tanta quantidade, né, disponibilidade. Então, a política de assistência a essas crianças, às vezes, é muito incipiente, dado o tamanho do desafio. E aí eles recorrem o que? A capital, manda para a capital, a maioria dessas crianças. Então, eu vejo que a questão deveria ser descentralizada. Nós temos municípios polos, que tem que ter uma estrutura ótima de atendimento. É necessário realmente qualificar profissionais. A gente vê um esforço grande das faculdades. Existe uma demanda para terapeutas ocupacionais imensas, né? Para psicopedagogos, para neuros imensa. E é preciso qualificar mais e é preciso criar novos canais de atendimento. E atendimento de qualidade. Não é só criar. Por isso eu parabenizo aqui uma ação que é digno de nota, que é executada aqui em Teresina, mas se não me engano em Parnaíba também, pela Polícia Militar do Piauí. As pessoas precisam ver, conhecer o Centro de Ecoterapia. A Polícia Militar do Piauí tem uma expertise fenomenal. Olha, o cavalo, a relação da criança com o cavalo, ela dá um ganho, dá um plus, né? Para a criança, principalmente para aqueles que têm a deficiência intelectual, paralisia cerebral. É lindo de se ver como os terapeutas, como os militares acolhem essas crianças. As minhas meninas tiveram a oportunidade de frequentar por alguns anos, né? Tiveram uma melhora significativa no tratamento com a ecoterapia. Meu abraço aqui para a Capitã Sheila, que é a grande gestora desse centro, e para todos os profissionais abnegados, os militares, que tiram uma parte do seu tempo, né, para desenvolver com muita excelência e carinho essa atividade.